então seria o Dr. Mário Saporta, que vai estar falando ainda sobre o tema de pesquisa. Ok? Boa tarde a todos. Vou rapidamente agradecer a MAV pelo convite. Eu falei um pouco disso ontem na audiência, mas eu acho que esse ambiente, esse tipo de evento é fundamental para que a causa das doenças raras realmente se desenvolva e vá para frente. E eu represento um dos 3 braços aí que eu acredito que formam o movimento, né, pró-doenças raras. Então, eu estou aqui representando a universidade, a pesquisa. Nós temos os pacientes e familiares, nós temos o governo aqui também, então todos os elementos estão aí juntos para conseguir desenvolver um pouco o campo das doenças raras. Ok, então o que eu vou apresentar hoje é o trabalho que a gente desenvolve na UFRJ, no Laboratório Nacional de Células-Tronco, e essa técnica nova chamada reprogramação celular. E eu quero mostrar para vocês o que ela pode oferecer em relação a pesquisas para novos tratamentos em doenças raras. Eu não vou me concentrar aqui no uso de células-tronco para doenças raras, porque esse é um campo que a gente chama de terapia celular, é um campo que ainda está em desenvolvimento e que eu acho que provavelmente vai gerar frutos bem mais tarde do que esse campo aqui da reprogramação celular. Se alguém tiver alguma pergunta sobre terapia celular e quiser fazer durante a apresentação ou então quando terminar o congresso, eu estou à disposição para responder também. Tá? Então, o que eu quero falar aqui durante esses 10 a 15 minutos é falar um pouco sobre pesquisa em doenças raras, focando no uso da reprogramação celular. Vou explicar para vocês o que é reprogramação celular e como ela pode ser usada no estudo das doenças raras. E vou terminar falando um pouquinho do que eu também conversei com a plateia ontem na audiência, como fomentar, como investir, como financiar pesquisas em doenças raras. Isso já foi comentado a exaustão, então vou passar rapidamente, mas as doenças raras individualmente são raras, mas coletivamente são significativas em relação à frequência delas na população geral. É importante dizer que ela tem um viés ainda mais importante porque elas acometem preferencialmente crianças e isso com certeza gera um senso de urgência ainda maior em relação à busca por tratamentos das doenças raras e 95% delas não possuem nenhum tipo de tratamento aprovado. Bom, o que são células-tronco ou o que são células pluripotentes? Células pluripotentes são células que podem se transformar em qualquer outra célula do organismo humano. Tá? Então, com essas células, se a gente manipulá-las quimicamente de maneira específica, a gente pode criar tipos celulares específicos. Então, por exemplo, se eu quero estudar uma doença neurológica, eu posso criar neurônios a partir dessas células. Se eu quiser estudar uma doença cardíaca, eu posso criar células do coração para estudo in vitro no laboratório em busca de novos tratamentos. Então, elas são células com potencial enorme para se estudar uma doença, porque a gente pode ser extremamente específico usando uma célula humana, que é um diferencial aí em relação a modelos animais. Para entender reprogramação celular, é só a gente fazer um paralelo com a informática, que é uma coisa que todo mundo usa no dia a dia, então entende um pouco melhor. Nossas células têm que a gente chama de código genético, que funciona como a programação de um computador. E como a programação de computador, a gente pode usar ferramentas da genética para modificar esse código, essa programação. Então, se a gente pegar uma célula, por exemplo, da pele, que é fácil a gente tirar, ou até da urina, que é mais fácil ainda, é só coletar amostra de urina e separar essas células da urina, nós podemos introduzir alguns genes nessas células e fazer com que essas células reprogramem, ou seja, mude a programação, a maneira com que o DNA dela é expresso. E essas células se tornam, então, como se fossem células-tronco embrionárias, ou seja, células que têm o potencial de virar qualquer tipo celular que a gente queira estudar. E daí a gente consegue, mais uma vez, usando o estímulo químico correto, transformar essas células no tipo celular que a gente quer estudar. Eu sou neurologista, estudo uma doença rara neurogenética, a doença de Charcot-Marie-Tooth. Então, para mim, especificamente, o interesse é estudar neurônios e estudar células de Schwann. Para outros pesquisadores, vão ser o tipo celulares, mas a tecnologia se aplica do mesmo jeito. Desde a descrição dessa nova tecnologia, em 2007,
uma enormidade de doenças, a maioria delas genéticas e raras, já foram modeladas dessa maneira, usando essa tecnologia. Essa é uma lista, não é minha, não sou eu que estudo todas essas doenças, são de todos os pesquisadores da área no mundo, a maioria deles nos Estados Unidos, no Japão e alguns na Europa. Então, só para mostrar a potencialidade dessa tecnologia. Com ela, a gente consegue modelar não só a doença, mas o doente. A gente pode pegar um paciente e estudar especificamente naquele paciente como a doença se manifesta nas células deles. E o que a gente pretende fazer mais para frente, usar essa mesma plataforma para procurar medicamentos, substâncias que possam corrigir essa normalidade celular. Esse aqui é um exemplo com um paciente com atrofia muscular espinhal. Esse foi um dos primeiros trabalhos com reprogramação celular, em que os pesquisadores produziram células, células IPS, que a gente chama, ou células de pluripotência induzida, de um paciente com AME e da mãe dele que não tinha a mutação. E mostrou que as células desse paciente se comportavam de maneiras diferentes. E, especificamente, vocês conseguem ver aqui, o azul é um núcleo de uma célula, e essas setas estão apontando para uns pontinhos verdes dentro desse núcleo. Essas células, normalmente, em pessoas não afetadas pela atrofia muscular espinhal, possuem esses pontinhos, e é esperado que elas tenham isso. Em pacientes com a atrofia muscular espinhal, esses pontinhos desaparecem, e isso tem repercussão pela doença, é causada pela doença. E os pesquisadores usaram isso como uma maneira de procurar tratamentos. Então, eles colocaram essas células numa placa e jogaram diferentes medicamentos e viram quais medicamentos poderiam fazer com que esses pontinhos reaparecessem. E, com isso, eles acharam alguns medicamentos que podem, potencialmente, ter um efeito de tratamento para esses pacientes. Isso aqui não é, obviamente, já não entrega para a gente um produto pronto, não diz, esse medicamento vai funcionar com grande certeza, mas isso é um grande avanço por ser uma célula humana e do paciente, ao invés de se fazer essa primeira testagem, por exemplo, em animais. Então, o que a gente tem identificado e a gente espera mostrar em mais trabalhos é que essa tecnologia vai conseguir encurtar o tempo em que a gente identifica uma droga, passa para um estudo animal e para um estudo clínico. E não só encurtar o tempo, mas aumentar a chance de que aquele primeiro achado positivo venha a se confirmar num estudo clínico mais para frente. Porque o que acontece muito em doença rara é a gente achar uma medicação que, poxa, funciona super bem no camundongo e quando vai testar no ser humano não funciona nada. Então, utilizando o modelo humano de pré-testagem de drogas ou de medicamentos, a gente espera conseguir aumentar a nossa chance de acerto, vamos dizer assim. Então, essa aqui é o modelo que a gente está desenvolvendo no nosso laboratório, em que a gente coleta amostras de pacientes, tanto de pele quanto de urina, faz aquela manipulação genética, mexe lá no código genético das células e fazem com que elas virem células IPS, ou células tronco induzidas, diferencia ela no tipo celular que a gente quer estudar, no nosso caso são neurônios. Esses neurônios são, então, varridos, eu vou mostrar numa plataforma automatizada para pesquisa rápida de medicamentos. E outra coisa que a gente pode fazer é usar também outros tipos celulares que vão servir para dizer para a gente se a droga é segura do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista renal, para que essa droga tenha o mínimo de toxicidade possível quando ela for para um ensaio clínico. E daí, essa identificação de drogas vai voltar para o paciente como um estudo clínico primeiro e, eventualmente, uma terapia. Obviamente, todo mundo deve estar pensando, poxa, então por que não usa essas células para terapia celular? Injetar essas células no paciente? Com certeza, esse é um objetivo para o futuro. E o futuro não está tão distante. A gente já tem um estudo começando no Japão, que essas células estão sendo usadas para tratar um tipo de degeneração retiniana, quer dizer, uma doença oftalmológica, e a gente imagina que esse vai ser o caminho natural das coisas, mas a gente ainda aposta que identificar drogas medicamentos vai ser mais rápido e vai surtir efeitos e resultados para os pacientes mais rápido do que a terapia celular, que é uma coisa que a gente ainda precisa aprender muito sobre como essas células se comportam no organismo humano. Esse aqui é o robô que a gente tem um parecido no laboratório, e o que ele faz basicamente é pegar uma placa com células e enfiar no microscópio para fazer a leitura dessas placas, tirar, colocar de novo, e com isso a gente pode fazer uma triagem de 3.000, 7.000 substâncias diferentes durante uma noite, enquanto a gente está em casa dormindo, por exemplo, e voltar no laboratório no dia seguinte e já ter todos os dados para serem analisados. Vamos ver se o vídeo vai tocar. Não. Pode voltar um para mim? Só no... Isso. Isso agora. Faz mais um. Clica agora em cima para mim, por favor.
Então, aqui é só mostrando como é que esse robô funciona. Então, ele pega uma plaquinha ali com células, coloca a plaquinha num microscópio. O braço dele vai aplicar as substâncias diferentes que a gente quer testar como possíveis tratamentos. E aí a plaquinha com as células, agora recebendo o tratamento medicamentoso, vai para o microscópio para que se faça a leitura dela e que se identifique potenciais tratamentos para doenças raras. Tá? E parece coisa de ficção científica, mas já tem um estudo que saiu no começo desse ano mostrando, utilizando essa plataforma que eu estou descrevendo aqui, e que foi capaz de identificar algumas substâncias que, no caso de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, reduzia a perda neuronal, a perda de neurônios, que é uma característica da doença. Então, o que eles fizeram foi colocar neurônios de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, observaram que essas células morriam mais rapidamente em cultura do que as células de pacientes não afetados, e conseguiram identificar medicamentos que reduziam a velocidade com que essa morte acontecia. Então, identificando potenciais candidatos a ensaios clínicos em esclerose lateral amiotrófica. E aqui é o exemplo de como a gente pode fazer para ver se esses candidatos que a gente identifica como potencial tratamento para uma medicação, se ela é segura do ponto de vista, por exemplo, cardiológico. E aqui eu vou pedir para você colocar um vídeo para mim. Eu quero que vocês observem essa região aqui da placa. Se vocês conseguirem ver, depois que ela ficar um pouquinho mais em foco, vocês conseguem ver ela batendo. Dá para ver? Tem uma região da placa que está batendo ritmicamente. Essa placa é uma placa com músculo cardíaco, células do músculo cardíaco. Então, ela está reproduzindo em uma placa de cultura o funcionamento de um coração. E com isso a gente consegue fazer um eletrocardiograma dessa placa e, à medida que a gente joga diferentes compostos, notar se está havendo alguma alteração nesse funcionamento cardíaco. E isso é uma maneira de se tentar identificar uma droga que tem um efeito ruim, no caso, um efeito de toxicidade para o coração, e que ela não iria ser usada para um ensaio clínico. Tá? Esse aqui é um exemplo de alterações de eletrocardiograma detectados ao se administrar certas medicações nessas culturas de células. Tá? A minha experiência, eu vou tentar ser mais rápido aqui, porque eu já falei um pouco disso ontem, mas a minha experiência com doença de Charcot-Marie-Tooth, que é uma neuropatia hereditária, uma doença neurogenética, que está aí junto com a neurofibromatosis entre as duas doenças neurogenéticas mais comuns a afetar pacientes no mundo. É uma doença que não é fatal, mas ela causa muita debilidade, muita incapacidade por degeneração de nervos e de músculos. E o interesse nosso, além desse fator humano óbvio, é que ela oferece um modelo para a gente estudar o sistema nervoso de forma geral. Então, cada gene mutado que causa CMT é um gene que está associado a uma função do neurônio ou da célula de Schwann, que são células do sistema nervoso periférico. Então, estudando o CMT, a gente também está estudando como o nosso sistema nervoso funciona e como a gente pode tratar não só a CMT, mas outras doenças neurológicas raras e também comuns. Durante o meu pós-doutorado, eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos, 2 anos eu dediquei para produzir essas células reprogramadas, essas células IPS de pacientes com Charcot-Marie-Tooth. E a gente conseguiu fazer isso com 14 pacientes. E agora temos um projeto, tanto aqui no Brasil como lá fora, para expandir esse banco de células para serem usados em pesquisa não só de como a doença funciona, mas também de como tratar essa doença. Eu apresentei esse slide ontem, então, mas eu quero trazer essa discussão para cá também. Quer dizer, o que a gente pode fazer para estimular pesquisas em doenças raras? Obviamente, a gente precisa de dinheiro, então a elaboração de editais de fomento das agências governamentais é fundamental para a gente tenha a capacidade de comprar insumos e produzir ciência aqui no Brasil. Tão importante, mais importante do que isso, nós precisamos de rede de colaboração entre centros de excelência ao redor do Brasil. Então, uma pessoa só, uma andorinha só não faz verão, isso é verdade para qualquer coisa, inclusive para a ciência. A gente precisa de gente boa, que sabe haver um paciente, que sabe estudar a doença desse paciente. Nós temos que fortalecer, e acho que o dia de hoje é todo sobre isso, fortalecer o papel das associações de pacientes familiares no estímulo e fomento de pesquisa em doenças raras. E uma coisa que a deputada Mara já comentou, viabilizar mecanismos que tornem a nossa pesquisa mais competitiva, que é facilitar a entrada de insumos aqui no Brasil.
Esse aqui é o modelo de apoio que eu mencionei no começo, então assistência, pesquisa e apoio, pacientes, governo e médicos e pesquisadores. E a conclusão que todo mundo chega é essa, que pacientes com doença rara precisam de pesquisa e atendimento especializado. Nós precisamos da participação do governo, dos pacientes, familiares, do meio acadêmico, do fomento à pesquisa, e que essas novas tecnologias que eu apresentei aqui hoje prometem revolucionar o estudo das doenças raras e aumentar a velocidade de descoberta de novos medicamentos. Esse aqui é o nosso grupo, o grupo do professor Steven Schenz da UFRJ, que eu faço parte, e eu agradeço a atenção de vocês aqui hoje. Tá? Obrigado.